Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança para nós, que é Jesus. O tema da nossa EBF é Jesus, bendita esperança. Nós temos que gravar também o versículo, está lá, ó, no nosso mural. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Você deve gravar todo o versículo. Também o versículo do primeiro dia, né, que foi: e crescia Jesus em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. O segundo dia foi: na verdade, da verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele lhes dará. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 23. Hoje também tem um versículo para você decorar. Daqui a pouco o tio Felício está chegando para contar para nós que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E Ele tinha atitudes aqui que a gente deve aprender com Ele. Não percam hoje, escutem toda a EBF, tá certo? Do início até o final. Todas as mensagens que estão sendo dadas nas canções, na lição. E são para vocês, são para mim. Vocês lembram do primeiro dia que tia Ângela contou que Jesus foi criança como a gente? E Ele obedecia ao seu Pai. E nós também precisamos fazer essas coisas também, atitudes boas, não é? Que Jesus fazia. No segundo dia, nós vimos com tia Marta que o nome de Jesus é poderoso para transformar qualquer pessoa. Ele transformou aquele endemoniado, libertou ele. Ele transformou a vida também da filha de Jairo, que estava morta. Jesus fez ela ressuscitar. Jesus pode transformar qualquer pessoa. Ele me transformou e pode transformar também. Deus abençoe vocês no terceiro dia da EBF. Aproveitem. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar. Para celebrar, para celebrar. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar. Para celebrar, para celebrar. Ele foi criança assim como eu. Veio ao meu encontro o Filho de Deus. Se entregou na cruz, ele morreu por mim, mas ressuscitou e hoje estou aqui. Ele é o remédio pra curar a tristeza. Não há nada difícil para o Senhor. Ele lança fora todo medo agora, enchendo o seu coração do seu amor. Ele lança fora todo medo agora, enchendo o seu coração do seu amor. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar. Para celebrar, para celebrar. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar.
sorriso cada vez melhor. Se você também quer viver desse jeito, eu te apresento aquele que é maior. Maior que toda dor, maior que todo medo, maior que a tristeza, maior que tudo aqui. Ele é tremendo, ele é perfeito. Jesus é a esperança que vive em mim. Ele é tremendo, ele é perfeito. Agora só as meninas. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar, para celebrar. Agora só os meninos. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar, para celebrar. Todo mundo junto. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar, para celebrar, para celebrar. Jesus é minha esperança, nele eu vou confiar. Vou confiar, vou confiar. Com ele sou criança livre para celebrar, para celebrar, para celebrar. Jesus é a nossa bendita esperança. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma EBF, Escola Bíblica de Férias, EBF 2021. E o nosso tema desta EBF é Jesus, bendita esperança. A palavra bendita, ela quer dizer abençoada, feliz, generosa, alegre, cheia de contentamento. Então, bendita esperança, alegre esperança. E a palavra esperança, ela quer dizer confiança naquilo que pode acontecer, em algo de bom que pode acontecer nas nossas vidas. O nosso texto oficial, ele se encontra lá na carta a Tito, capítulo 2, e o verso 13, que vai nos falar sobre a graça de Deus, essa graça que nos capacita a esperarmos, a termos esperança nesse grande dia, no dia da volta gloriosa do Senhor. E assim nos diz o texto: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus, ele nos enche, né, da sua graça, para esperarmos por esse tão grande dia. Nesse momento nós iremos escutar uma canção que nos fala sobre esperança. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus.
esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Ok, nós estamos aí diante desse tema, né? Jesus, bendita esperança. E a nossa lição de hoje, nós iremos falar sobre Jesus é o Filho de Deus. Bem, o versículo para nossa memorização, ele se encontra lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o verso 11. Então vamos memorizar. Assim nos diz o texto: então foi do céu ouvida uma voz: tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Deus, ele se referindo ao próprio Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas você pode se perguntar: como Jesus ele pode ser o Filho de Deus? Ele nasceu na terra? Por acaso Deus ele é um ser humano assim como nós? Deus ele tem uma família? Então hoje nós iremos conversar um pouco sobre esse tema. Todas as indagações, elas são respondidas através da própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Vejamos alguns trechos que comprovam que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Naquele texto clássico, né, aquele texto bem conhecido nosso, e eu creio que você já ouviu, e eu creio que você até memorizou, que é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Em outra tradução diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Isso nos leva, né, a entendermos que esse amor de Deus ele é incondicional. E o texto diz que Jesus ele é o Filho unigênito de Deus. Veja o que o texto ele nos diz. Ele afirma que Deus ele tem um Filho único, e esse é dado por nós. E esse se chama Jesus Cristo. O próprio Deus ele se refere, né, ao seu Filho desta forma. Então veja só, Deus ele deu o seu Filho por nós, para que nós fôssemos salvos por ele. Todo aquele que nele crer será salvo. É isso que a Bíblia ela nos diz. Todo aquele que crer no unigênito Filho de Deus será salvo. Lá em Mateus capítulo 3, verso 13 e 17, nos fala o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então nos resta, crermos nesta palavra.
Nos resta entendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pois o próprio Deus o apresentou aqui como seu Filho amado, o qual ele se agrada. E o texto diz que Jesus ele foi enviado para nos salvar. Por quê? Lá em Romanos capítulo 3 e o verso 23, diz que porque todos pecaram, todos nós, toda a humanidade pecou, e nós fomos destituídos da glória de Deus, separados. E a questão aqui é, por que Deus enviaria o seu Filho Jesus para morrer por nós? Para nos resgatar, para nos salvar. Veja só, observe essa ilustração aqui. Então nós percebemos que Deus ele criou os homens para que esses homens o adorassem, recebendo que a orientação divina para que eles viessem adorar a Deus de forma correta. No entanto, as pessoas ou a humanidade não quiseram ser amigas de Deus, escolheram se afastar de Deus. Por isso Deus ele formulou um plano para nos resgatar, para trazer de volta para si. As pessoas, elas sempre negam esse Deus, mas em contrapartida Deus ele mostra o seu amor incondicional pelas pessoas. E esse foi o motivo pelo qual Jesus Cristo ele foi enviado, o Filho de Deus, à terra, para executar esse plano de salvação, o qual Deus ele designou para nossas vidas. Jesus veio ao mundo, com essa incumbência, obedecer ao Pai e cumprir essa missão de nos salvar, pois nós estávamos afastados de Deus devido ao pecado. Como é que ele fez? Como é que foi o processo? Bem, ele se entregou numa cruz. Ele morreu por nós em uma cruz, lá no Calvário. Ele pagou a sentença a qual nós éramos devedores. Então, Cristo, ele pagou por nós, para que nós voltássemos a ser amigos de Deus. A cruz de Cristo é o maior símbolo, a maior expressão do amor de Deus por nós. Pois Cristo ele se entregou e a Bíblia diz que ele fez isso por amor, para que nós pudéssemos viver com Deus para sempre, aquilo que nós chamamos de vida eterna, viver com Deus para sempre. Nós não iríamos conseguir nos aproximar de Deus se não fosse o amor extraordinário de Deus sobre nós, se Cristo não tivesse pago o castigo que era nosso. Então a Bíblia diz que Deus ele não poupou o seu próprio Filho, mas ele deu o seu Filho por nós, sendo nós pecadores. E isso é amor incondicional. Deus nos ama porque Deus ele é amor. Enquanto Jesus estava na terra, todos ouviram que ele realmente era o Filho de Deus. E perceberam, por suas atitudes, por suas palavras, os seus gestos de amor, o modo qual Jesus ele se relacionava com as pessoas, diferentemente de todos os outros homens. Então, como filho do Deus Altíssimo, ele demonstrou e praticou aquilo que era correto. E ele serve de exemplo para nossas vidas. Jesus ele teve compaixão das pessoas. E o que é compaixão? É um sentimento de pesar, de tristeza causada pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar aquela pessoa que está sofrendo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 36, diz: E vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus ele demonstrou uma atitude de compaixão pela dor daquelas pessoas, compadecendo por elas e se aproximando delas para curar, para sarar suas feridas, atender os seus anseios, arrancar as decepções e lhes trazer alento, descanso para suas almas cansadas. Jesus ele teve compaixão, mas Jesus também ele orava. E a oração de Jesus era: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste.
porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E esse texto aqui ele se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17 e o verso 24. Então, Jesus, como filho amado de Deus, ele nunca deixou de se comunicar com o Pai. Ele nunca deixou de orar ao Pai, entregando assim os seus pensamentos e as suas vontades a Deus. Mas também Jesus, ele nos amou. Jesus teve compaixão, Jesus orava e Jesus, ele nos amava, ele nos ama. É o que nos diz lá naquele texto que nós lemos anteriormente, João 3,16. Porque Deus nos amou de uma forma incondicional, ao ponto de dar o seu Filho Jesus para nos salvar. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 13, diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos ensinou a amar os nossos próximos, amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, termos essa compaixão pelos outros. E essa é a verdadeira atitude de uma pessoa que foi encontrada por Cristo Jesus. Essa é a verdadeira atitude de um filho de Deus. Então veja só, por causa de Jesus e por aquilo que ele fez nas nossas vidas, nós podemos desfrutar do amor de Deus. E nós com Cristo Jesus, a nossa vida ela é diferenciada. Os nossos medos, os nossos temores, nós podemos enfrentar entregando tudo na mão de Cristo Jesus. Nós vivemos aí dias difíceis. Os temores causados, pelo coronavírus estão aí nos assolando. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, estarmos aos pés do Senhor. Como filho de Deus, aceitando a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos viver em paz com Deus e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Agora você já conhece um pouquinho sobre as atitudes do Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do mesmo modo assim, você pode viver, você pode trazer isso para as suas vidas, assim como Jesus, ele viveu entre nós. Então nós devemos orar ao Senhor, precisamos ter compaixão das pessoas e acima de tudo precisamos amar. Porque a palavra de Deus diz que se as nossas atitudes, ela não for motivada por amor, não vale de nada. Então que nós possamos aprender com Cristo Jesus. Então se você criança, se você adolescente, se você jovem, começar a ter um comportamento assim como Cristo Jesus nos ensinou e crer em Cristo Jesus, de fato, você será considerado um filho de Deus, assim como Jesus é. Agora mesmo você pode se tornar um filho de Deus. Você sabia? Porque a palavra de Deus diz que se nós crermos em nosso coração e confessarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Lembre-se, o Filho de Deus morreu. E houve um propósito para isso. Mas também a palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive. E porque ele vive, nós podemos viver. Nós podemos ter a vida eterna. Pois a palavra de Deus diz, a saber, que com a sua boca confessar ao Senhor Jesus, que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, neste momento, você tem essa oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabendo que Ele é o Filho de Deus. De fato, Ele é o Filho de Deus, que veio para o nosso meio, que morreu por nós para nos salvar. Vamos orar neste momento? Eu convido a você a estar orando conosco. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque um dia Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer por nós, Senhor. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu fizeste isso por amor, sendo nós pecadores, mas mesmo assim Tu nos amas, Senhor. Continua, Senhor Deus, do alto da Tua glória, contemplando nossas vidas, e que vidas possam ser despertadas, Senhor,
através do Teu santo evangelho, Senhor, onde Teu Espírito Santo ele possa estar quebrantando corações e que pessoas, Senhor Deus, venham entender que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio, Senhor, de chegarmos até a Ti, a não ser por Cristo Jesus. Fica conosco, nos abençoa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso projeto CDI, abençoa, Senhor Deus, as nossas realizações e os nossos desejos, Pai, e que tudo venha contribuir para o crescimento do Teu reino aqui na terra. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor.